Que a paz do nosso Rei Jesus possa exceder o vosso entendimento. Que Deus abençoe tua casa, tua família de uma maneira sobrenatural neste dia, no nome do Senhor Jesus. Estamos em Marcos, capítulo de número 9, e a partir do versículo 1 vai dizer o seguinte: E acrescentou: em verdade vos digo, que alguns dos que aqui se acham, de modo algum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo em seu poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular em um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Em seguida apareceu uma nuvem, nos envolveu, e dela saiu uma grande voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria aquilo, ressuscitado entre os mortos. Então eles lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. E então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram contudo com que o quisera, como está escrito a respeito. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correram para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, trouxe a ti o meu filho, que está com o espírito que impede-o de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range seus dentes e fica rígido. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde sua infância, respondeu. Muitas vezes que o espírito tem lançado no fogo e na água para tentá-lo matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe-o e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente
e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estavam, porque estava ensinando os discípulos. E ele dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e em 3 dias depois ressuscitará. Contudo, não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a pelos braços, disse: quem recebe uma dessas criancinhas em meu nome, recebe a mim. Quem recebe a mim e não recebe a mim, mas aquele o qual me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando um demônio em teu nome. Procuramos impedi-lo, porque ele não é um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em verdade vos digo que quem der a vocês um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá sua recompensa. Se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada sobre o pescoço. E se sua mão induzir a pecar, corte. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te induz a pecar, corte-o. É melhor entrar aleijado do que tendo 2 pés e ser lançado ao inferno. E se o teu olho te induz a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus com 1 olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o sabor? Tenham sal em vocês mesmos. Vivam em paz uns com os outros.